Estamos iniciando mais um programa de negócio aqui pela Vale TV, canal 14/6 da NET e por todas as plataformas digitais. O meu convidado de hoje é André Momberg, sócio da Focalize Educacional. Seja muito bem-vindo, André, para o programa de negócio desta noite. Eu que agradeço muito o convite, Jorge. É uma honra estar aqui com vocês. A gente bater esse papo aqui sobre negócios, finanças, dinheiro, o que mais tu quiser saber também. Bom, eu vou começar então por algo que tu vai me falar depois da tua atividade, que tu tá muito forte agora, até, mas tu é um administrador de empresa, com formação de administração de empresa e com especialização em marketing e finanças. Estou certo? E ainda fiz uma especialização em mercado de capitais. Mas antes de chegar no mercado de capitais, nós vamos partir para o seguinte. Tu sabe que nós vivemos numa região onde o dinheiro é contado. O dinheiro é contado para poder fazer as coisas. Eu queria te perguntar, tu que é um cara que tem essa especialização, qual é a importância das finanças e o marketing andar junto dentro de uma empresa? Olha, tu sabe que isso é quase uma cantilena nossa. É quase que um propósito de vida, né? Esse conceito de tu conseguir unir as finanças no sentido de disciplina. E disciplina aqui eu me refiro não só na tua finança pessoal, mas se tu tem uma empresa, tu tem que manter o mesmo conceito de disciplina também na empresa. E tem uma eterna briga, por isso que foi interessante eu ter essa formação nas duas áreas, né? Porque existe uma briga entre as duas áreas, geralmente nas empresas. Mas essa né? é a dificuldade, por isso da pergunta, como é que dá a importância exatamente, de elas andarem juntas. E é fundamental que elas andem juntos. É fundamental porque está mais do que provado que o marketing hoje não é uma área apêndice das empresas. Ela é uma área fundamental nas empresas para a construção de marca, para divulgação, para tornar as empresas conhecidas e ser um suporte para a área comercial das empresas. E a área comercial puxa o trem. Mas precisa de dinheiro. Né? E esse dinheiro tem que estar encaixado dentro do orçamento. E aqui que começa a briga. Né? Então, é fundamental que essas áreas se conversem muito, que o marketing consiga provar para a área financeira de que aquilo faz sentido, que aquilo se paga especificamente. E hoje eu vou te dizer que até ficou um pouco mais fácil de fazer isso. Por quê? Porque com as plataformas digitais, ficou mais fácil de mensurar efetivamente quando uma campanha está dando um pouco mais certo que outra. Claro que a gente vai fazer uma mídia televisiva, que geralmente é um canhão, do seu ponto de vista de audiência, mas tu não consegue focar tanto no teu público. Quando a gente vai para uma plataforma digital, tu consegue desenhar especificamente o público que tu quer atingir. Então, tu consegue ter uma medida mais exata daquele dinheiro que tu está colocando ali. Então, tu tem métricas que dizem assim, ó, essa campanha está fazendo sentido colocar dinheiro, essa campanha não está fazendo sentido colocar dinheiro. Quando a gente vai para a mídia televisiva, rádio, a mídia clássica, tradicional, claro. Essa métrica é um pouquinho mais complicada de medir. A eficiência dela. Na plataforma digital, não. Então, eu diria que hoje ficou um pouquinho mais fácil de tu sentar marketing e área financeira e, por exemplo, convencer um diretor financeiro de que aquela campanha está fazendo sentido. Lá na nossa empresa, é muito simples, né? A gente trabalha muito forte usando Google, usando Instagram. Atualmente até estamos fazendo uns testes em TikTok. A gente acha que TikTok é só dancinha, mas não é. Eles vêm vindo com dancinha, mas vai se tornar um canhão logo. É um canhão também e ele tem uma entrega até muito melhor do que o Instagram, por exemplo. E a partir do momento que a gente mede tudo que a gente está fazendo dentro dessa plataforma, eu consigo visualizar a eficiência daquelas campanhas. Aí o que eu faço? Piso no acelerador, que a gente brinca, né? A gente tem um cavalo vencedor, a gente pisa no cavalo vencedor e tira o cavalo e bota para dentro do estábulo. Então a gente fica muito nesse monitoramento e fica mais fácil de convencer o diretor financeiro a te liberar mais grana. Mas nós conversávamos a respeito disso, inclusive, antes mesmo, né, André? Porque nós temos uma coisa que, embora tudo esteja planejado, tudo bem organizado, mas tem o
logaritmo, né? Algoritmo. Algoritmo. O algoritmo que às vezes te dá uma bola nas costas também, né? Te dá. E isso é uma caixinha de surpresa. Ninguém tem, eu acho que a bola de cristal para dizer vai para cá, vai para lá. Me parece Quando isso. tu acha que tu tá dominando o algoritmo, ele muda. Eles mudam direto, né? Mas daí seria mais para a distribuição orgânica. Perfeito. Que é aquela não paga, né? Por exemplo, vai botar um vídeo no YouTube, sobe dentro da plataforma, e aí, dependendo da palavra-chave que você usa, se o tema de interesse, você está falando um tema que está sendo muito comentado na semana, o algoritmo tende a te ajudar. Olha só que coisa incrível. Até a thumb é a capa do teu vídeo. Se ela não for uma thumb chamativa, nem sempre o algoritmo entrega também. Não, é uma caixinha de surpresa. É uma né? ciência atualmente de fazer. Mas vamos pensar o seguinte, aí nós estamos falando dessa coisa do marketing e da finança. Aí agora a gente vai cair um pouco para a área, ou vamos mergulhar na área, onde tu estás atuando e tu vem desde 2006 profissionalmente. Profissionalmente. Né? O que tu quer dizer que profissionalmente? Porque eu já era investidor antes. Né? Então, eu já fazia investimentos na pessoa física. E a partir do momento que eu comecei a me interessar cada vez mais pelo tema, eu resolvi me profissionalizar. Foi aí que eu fui fazer a especialização em mercado de capitais. Fiz a certificação, tem que ter uma certificação para se tornar profissional na área. E, efetivamente, em 2006 para 2007, eu montei a empresa. E aí sim comecei a atuar profissionalmente. Tu sabe que tu me falaste há pouco que finanças precisa o empresário estar tão organizado na vida pessoal como também na pessoa jurídica, na empresa, né? Mas quando o cara já não é organizado na pessoa física, pessoalmente, ele também se enrola lá, ou vice-versa, né? Normal. Isso eu diria que hoje é uma dor de boa parte das empresas no Brasil. E a gente brinca lá que é o famoso misturar os caixas, né? Uhum. Então a gente bate muito forte nisso quando chegam alguns empresários lá. Como é que funciona? Tem separado? Não, tem horas que eu pago conta pessoal na empresa, pago conta da empresa na física e faz uma misturança. E eu digo, cara, isso tem tudo para dar errado. Mas aí eu te pergunto, vamos aí partir para a área da educacional, então. Sim. O cara chega lá, se confessa para ti, eu estou querendo fazer um investimento, porque investir é uma palavra bastante interessante. Sim. Porque quando a gente diz... Ela é sedutora. Ela é sedutora. Pô, eu estou investindo, diz que alguma coisa eu vou ganhar. Sim. Que nem sempre é isso, né? Mas vamos lá, o cara chegou lá e disse, olha, eu estou com vontade de investir. Não interessa o que ele tem, o quanto ele tem. Mas aí ele veio com essa conversa para ti, dizendo que eu faço assim, assado. Então, o que o André, como... É quase como um conselheiro, né? Exatamente, porque tu quer investir, meu amigo, então tu vai seguir uma cartilha para tu poder chegar no momento. Porque muitas vezes até o próprio investimento que ele está fazendo não é o momento. Não. Se ele tem necessidade da própria empresa, né? E aí tu tocaste num tema bem interessante, que atualmente o papel nosso é muito mais do que ser simplesmente uma pessoa que vai indicar um tipo de investimento para tu fazer, mas é entender a tua necessidade em relação ao teu momento. Né? Então, vamos lá, vamos partir do zero. Então, nunca investi, eu quero começar a investir. Primeira coisa que tem que ter, famosa reserva de emergência, né? Aquele dinheiro que tu tem que acessar rápido, no D0 mesmo, olha, preciso para qualquer coisa. Tem que estar ali. Antes de ter isso, nem adianta pensar em começar a fazer qualquer tipo de investimento um pouco mais sofisticado. A partir disso, olha, não, eu já tenho uma reserva de emergência, essa parte já está resolvida na minha vida. Eu quero agora partir para investimentos que vão me trazer mais rentabilidade. Aí o que a gente precisa saber? Eu preciso medir o teu apetite ao risco. Se tu é afeito ao risco ou não. Porque tem gente que chega lá no nosso escritório, por exemplo, e diz assim, eu vi que esse negócio de bolsa de valores é um negócio interessante. Tá bom para investir nisso. Tá bom para investir nisso. Mas tu conhece como funciona? Não. Sabe que tu pode ganhar muito dinheiro, mas também pode perder. Não, isso eu não sei. Então a gente tem que começar a entender como o cliente encara isso.
Se para ti é natural, olha, eu não tenho problema com volatilidade. Dá para encarar o investimento em renda variável. Então, quando o cliente entende que ele pode ser afeito à volatilidade, a gente oferece investimentos com um pouco mais de risco e com possibilidade efetivamente de ganhar mais dinheiro. E também de perder. E de perder, mas aí que tá. Ele está preparado. Está preparado. Ele entende esse conceito. O mais difícil é quando o cliente ele é muitas vezes mordido pela ganância e ele vê o Bonner lá no Jornal Nacional dizendo assim: Bolsa foi o melhor investimento do ano. Deu para ganhar 30%, 40%, 50%. E aí ele chega com a visão de que ele vai ganhar esse dinheiro. Muitas vezes pode ser final de ciclo, né? E ele pode pagar a conta, né? Então, esse tipo de entendimento a gente precisa tirar do cliente. A gente precisa sentar com o cliente e entender. Eu até vou fazer agora uma pergunta já para ir aprendendo agora, porque eu não entendo nada. Primeiro porque eu já não estou nessa coisa do dinheiro, tá? Bem-vindo ao clube. Então, bem-vindo, não tenho nada. Então, não vou nem me emocionar. Mas a gente, quando conversa com esse pessoal que está querendo dar uma beliscada no negócio de posse e tal, diz ele, olha, eu vou comprar na Petrobras, que isso aí não tem errado. Vou comprar empresa de energia, distribuidor de energia, porque também não tem errado, e mais alguma coisa. Se tivesse assim, que eu não sei, mas vamos pensar de alimentação, vou comprar porque todo mundo precisa comer. Então isso é investimento certo. Não é bem assim? Olha, não dá para dizer que não é assim. Tá? Ou não é bem assim? Tem essas variáveis Não, eu diria também. assim, ó. Talvez para quem está nos assistindo, isso aí pode começar a entender um pouquinho. Intuitivamente, o que tu falou não está errado. Né? Então vamos começar só para nós traduzir, né? Petrobras, uma das maiores empresas do Brasil, trabalha no ramo de petróleo, altamente rentável, ótima pagadora de dividendos e tem um histórico de crescimento absurdo, mesmo na Lava Jato. Né? Então, é uma empresa que, via de regra, dificilmente no médio e longo prazo vai perder dinheiro. Então, como tu disse, estava certo. Daí tu falaste em alimento. Faz todo sentido do mundo. As processadoras de alimento, elas estão cada vez mais eficientes, elas estão exportando proteína animal para o mundo inteiro. Então, tu olha, praticamente todas as nossas companhias que processam alimento, que têm capital aberto na Bolsa, estão super bem. Então, é um setor que dá para investir com uma certa segurança, não é a palavra correta, mas com uma dose de possibilidade de acerto. E por fim, falasse do setor elétrico, que é um setor geralmente com contratos longos, com receitas previsíveis e recorrentes. Então, por que o setor elétrico é o maior pagador de dividendos do Brasil há muitos anos? Porque tem essa previsibilidade pela frente. Então, os contratos geralmente são de 30 anos, 40 anos. E geralmente são contratos governamentais, então que dificilmente vão ter default. Então, investir em companhias elétricas também tem uma certa segurança. Mas, então, intuitivamente, tu atirou e acertou. Mas isso não é... Isso é de outras tantas pessoas que falam isso, viu? Mas aí eu também queria perguntar para ti, se essas três que estão dentro de um rol de que realmente tem uma margem de segurança pelo histórico, com esses contratos de longo prazo, o que faz levar uma pessoa, então, sair desse para ir para um outro que o risco é maior? É que tudo que é regulado e previsível é menos volátil, certo? Então, tu precisa muitas vezes optar. Tu acha que a Petrobras, por exemplo, vai triplicar de preço no ano que vem? Improvável. Uma empresa do setor elétrico? Improvável. Uma empresa de exportação de alimentos? Improvável. Agora, tem lá uma empresa que está se destacando na área de construção civil, que está sofrendo durante muito tempo em relação à taxa de juros no Brasil, a falta de incentivo na construção, aquela coisa toda. E aí muda o mercado de forma positiva. Essa empresa pode triplicar de tamanho de um ano para o outro? Pode. Uma empresa de tecnologia pode criar uma solução nova para o mercado? Ela pode quintuplicar, ela pode multiplicar por 10.
Então a oportunidade de dar, que a gente chama a boletada aquela, não está na Petrobras, não está no setor elétrico. Então tu tá vendo que a gente está começando a entender um pouquinho esse negócio. Exatamente. Então o que normalmente o investidor faz? Ele mescla. Ele coloca parte do seu capital em empresas com essa suposta segurança que a gente estava explicando aqui, e tem outras que tu resolve correr um pouquinho mais de risco atrás da volatilidade. Sei. De novo, sentei na frente do André, quero investir, tá? Aí, dessa turma toda que eu tô, só para dar uma referência, de cada 10, quantos por cento realmente tu percebe que estão na condição de poder fazer o investimento, ou eles primeiro precisam cuidar? Tu fala de capacidade de investimento ou de cabeça para investir? De cabeça, de saber que daqui a um pouco, porque tu vai bater um papo no cara, eu pago o boleto com o dinheiro da empresa, faz aquela misturada toda. Então o cara tá com dinheiro que daqui a um pouco tira de um lado, bota no outro. Mas que percentual tu percebe assim, espera um pouquinho, tu tá com vontade de investir porque tu tá escutando o Bonner, ele tá falando daquele monte de coisa, mas vamos primeiro analisar a tua condição. Primeiro tu tem que resolver o problema da tua empresa, ou resolver qualquer outra coisa. Isso acontece também para ti? Não com tanta frequência, tá? Porque geralmente quando a pessoa chega a mim, ela já está no estágio um pouquinho mais avançado em relação a esse tipo de rotina do dia a dia, né? Ela acaba vindo já um pouco mais pronta nesse sentido. Agora, o nível de preparação para investir, esse poucos têm. Então, a capacidade de investir, bastante gente tem. Isso tem a ver com a cultura, vamos falar agora de Brasil. Total. Isso tem a ver com a cultura. O Brasil não é um país de apostar? Não. É um fator preponderante que a gente tenta pesquisar nas raízes, por que isso é assim no Brasil. Tu deve lembrar, na década de 70, como tinha propaganda da caderneta de poupança. E o nome caderneta de poupança era porque era uma caderneta, tu deve lembrar, né? A gente tinha no banco, desse tempo, né? Com a cadernetinha, aquela. E o governo, ele batia na caderneta de poupança, incentivava os bancos a baterem na caderneta de poupança, e a gente saía com a sensação de que investimento no Brasil era colocar dinheiro na poupança. Jorge, por incrível que pareça, nós ainda temos R$1 trilhão investido em caderneta de poupança. Mesmo hoje, a gente sabendo que não é um bom investimento. E a suposta segurança da caderneta de poupança, ela é tão segura quanto um CDB dentro do Fundo Garantidor de Crédito. É de R$250 mil por CPF e por emissor. Então, teria que se dar uma confusão, tu tá com teus 250 mil. 250 mil. Salvo Caixa Econômica Federal. E aí tu tá sentado aí na tua cadeira, vou te contar uma coisa que eu tenho certeza que tu nunca ouviu falar. A Caixa Econômica Federal, a caderneta de poupança é risco soberano, num decreto ainda assinado por Dom Pedro II. Tu acredita nisso? Nós estamos falando agora de história. Se você adora poupança, você tem mais de R$250 mil, diz assim, eu não aceito colocar meu dinheiro em outro lugar que não seja na poupança, coloque na Caixa Econômica Federal. Que aí vai estar com garantia do Tesouro, decreto de Dom Pedro II. Mas que vale até hoje. Mas nunca ninguém revogou esse decreto. Mas tu tá brincando. E tu diz, mas olha que coisa interessante. É interessante. Agora, quando a gente fala também da caderneta de poupança, ou a gente fala do nosso tempo, é tal da caderneta. Hoje, quando se refere a poupança. Mas eu acabei, né? não terminando a minha resposta. Desculpe. Não, a gente vai falando. Não, mas eu acho, mas é que tu trouxe essa coisa do Dom Pedro. Aí, eu abri um colchete aqui e não fechei, né? Vamos lá. E aí, bom, baseado nisso, são anos e anos e anos da mídia, governo, todo mundo batendo na poupança. Então tá introjetado na mente do brasileiro. Provavelmente teu pai falava em poupança. Se bobear, teu avô falava em poupança. Meu avô falava, meu pai falava. E a gente vai aprendendo de pai para filho. A educação financeira no Brasil não é nada que a gente possa se orgulhar, né?
Nas escolas é uma tragédia. Claro. Não existe. A educação financeira que a gente recebe dos pais, nada recomendável também. Então, o brasileiro ele não é impactado positivamente por esse tipo de conhecimento. A partir dessa lógica, se tu aprende que o que só que é seguro é poupança e te falta o conhecimento do outro lado para saber que isso não é verdade, o dinheiro fica na poupança. Agora, vou te explicar lá nos Estados Unidos como é que funciona. Nasce uma criança, o que o avô faz em primeiro lugar? Monta uma carteira de ações para o neto. Exatamente. Então já é no berço. Por que 65% da população americana hoje tem dinheiro investido em ações? E sabe quanto é no Brasil? 0,000. Nós temos 5 milhões de CPFs para uma população de 220. Dá para fazer a conta, dá menos de 3%. Que coisa louca, né? Mas tu acha que esse negócio da falta de cultura tem a ver também com essas oscilações, transformações de moeda, para cá uma coisa, para outra é outra? Porque nós estamos falando dos Estados Unidos, é uma moeda... É, com certeza. Uma moeda forte. Isso é um outro elemento que, sem dúvida nenhuma, é um impeditivo, porque nós tivemos muitas trocas de moedas, convivemos muito tempo com uma inflação absurda, época de hiperinflação. Sim. E, atualmente, nós ainda temos um competidor quase que desleal em relação à renda variável, que é a taxa de juros no Brasil. Então, nós tínhamos uma Selic até ano passado de 13,75. Ou seja, você corre risco zero para ganhar 13,75. Eu estou falando que em 6 anos tu dobra teu capital sem correr risco nenhum. Por que vai correr risco em bolsa? Pois é. André, estamos indo bem nesse bate-papo? Estamos. Então tá, então eu vou te convidar para a gente voltar a falar um pouco mais sobre isso que para mim, como ele mesmo já se apresentou, é educacional. Eu estou aprendendo muito e espero que vocês que estão nos assistindo tenham essa mesma condição. Fique conosco porque nós já voltamos. Óptica Ponto de Vista e Lentes AIS. Confeccionamos lentes personalizadas porque o nosso desejo é fazer você enxergar melhor. No calçadão de Novo Hamburgo. Venha nos visitar. Voltando para o programa e negócio dessa noite, tendo como convidado André Momberg, sócio da Focalize Educacional, e eu já estou aprendendo bastante com ele, mas eu queria te fazer uma pergunta, André. Porque manda bala, eu já estou até com medo. Mas vamos pensar o seguinte, porque é uma pergunta que fica para mim, provavelmente para muitos, porque quando a gente fala em investimento, que tu me disseste mesmo que é uma palavra sedutora, tá? A gente então se coloca numa condição de que está num patamar diferente, vamos pensar assim, porque Sim. trata um assunto diferente. E até eu tinha te comentado que a grande maioria das pessoas que estão aqui comigo são pessoas de empresas e de produção. Sim. Então nós estamos falando de capital. Mas tu, para chegar onde tu estás, que tu gramaste um tempo antes para poder fazer a tua certificação e tal, tudo antes, até chegar a esse ponto que tu está, foi sucesso? Ah, não. Isso, acho que qualquer pessoa que se aventure no ramo empresarial vai cometer uma série de erros, especialmente no início do processo, né? Eu fui executivo durante praticamente uns 15, 16 anos. Trabalhei dentro de empresas, cheguei até na última empresa que eu trabalhei na diretoria comercial. Mas eu tinha, sabe, aquela parecia que um chamado, né? Sem dúvida. Né? Pro empreendedorismo. Porque paralelamente a isso, eu já tinha tido outros negócios. Enquanto eu era funcionário das companhias, eu tinha montado empresas paralelamente. Uma videolocadora, para ter uma ideia. Né? O pessoal te ligava 3 dias antes para tu reservar aquele filme para sábado de noite. Na verdade, eu não trabalhava na videolocadora, porque eu tinha minha atividade nas empresas, mas eu tinha funcionários. Mas tu sabia como é que era o métier, né? Sabia, né? Sábados, por exemplo, eu ficava dentro da locadora. Conhecia praticamente todos os títulos dos filmes. E aí teve uma ocasião que eu e um sócio, nós estávamos querendo, por exemplo, preparar a nossa saída da empresa
E aí a gente pensou, quem é que tá melhor posicionado? Eu ou tu? No caso, eu estava melhor, e disse assim, tá, então tu vai te arriscar, aí a gente vai dar conta de ti, quando tiver dando conta de ti, eu entro. Tu né? tinha, a relação disso era que tu tinha mais dinheiro para emergência? Eu tinha mais dinheiro para emergência, né? Ok. E eu tava melhor posicionado também dentro da empresa, Da né? empresa. E aí, na época, ele começou, só que a gente não conseguiu nunca passar da parte dele. Então, paralelamente ao tempo que eu fui trabalhando nessas companhias, eu também fiz tentativas. Mas chegou uma hora que eu disse, olha, eu tô só fazendo essas tentativas paralelas, eu nunca vou saber se isso efetivamente vai dar certo ou não, né? E aí eu resolvi me arriscar no negócio. Deu errado. Lá no primeiro negócio que eu fiz, já 1 ano e meio eu tive que abortar. Aí eu fui pro ramo de consultoria. Eu fiquei Sim. 3 anos trabalhando como consultor. E aí, de novo, surgiu uma nova oportunidade para empreender na área de desenvolvimento, na parte de calçados, confecções, tudo mais. Porque eu tinha muito conhecimento junto à indústria, mas eu tinha muita relação com o comércio também. E eu montei uma empresa que fazia uma ponte entre as duas. Né? Tá bem. A empresa até, vou te dizer que ela deu relativamente certo, ela funcionava operacionalmente, ela era rentável, só que eu cometi um erro fatal. Isso eu acho que serve de educação para todo mundo que está querendo empreender. Contratos. Eu nunca me preocupei em sentar e deixar tudo combinado como é que deveria ser. E especialmente com os meus fornecedores, que eram os meus principais parceiros. Enquanto estava dando uma quantidade de dinheiro que o caixa dessas empresas podia bancar, estava tudo dando certo. Quando começou o negócio a crescer e eu ia começar a ganhar dinheiro de verdade, eles passaram a não honrar os compromissos comigo. E eu não tinha contrato assinado com ninguém. Sabe aquele negócio que a gente vai... junta aqui, junta ali, nós vamos fazendo, nós vamos... Não, e tudo que queria se fazer, se fazia, né? Se fazia, né? E a falta de contrato foi fatal para mim. Ali aquela lição foi, assim, fundamental. Tanto que hoje, qualquer negócio que eu me meto, a gente primeiro senta. Tá, como é que é a combinação? Beleza? Vamos escrever? Vamos. Estamos de acordo? Então. Aí vai. Isso é um negócio para ficar guardado na gaveta. De preferência, nunca se usar. Caso alguma coisa não ficou claro, puxa ele e diz algo assim. Nunca se usar. Mas é interessante, eu te fiz essa pergunta porque vocês podem ver comigo, e aí o André está falando, como todo empreendedor, tem os acertos, tem os erros, mas no final das contas, vocês percebem que ele está bem, está feliz, está sorridente, quer dizer que com as amarguras eles aprendeu bastante e hoje está aqui bem feliz. Eu já ajudo os outros a guardar o seu dinheiro também. Pois olha, eu tinha que te perguntar isso, porque como é que esse cara entende de como ajudar o outro cara se ele também nunca passou trabalho na vida? Não, tu passaste então. E passou, e aí eu acho que isso aí é uma escola, né? Com certeza. Muitas vezes aquilo que tu teve que sofrer, ou que tu sofreste, ou que passaste, de repente na tua atividade, tu consegue pular caminho, né? E aí eu vou te contar outra coisa, Jorge, que é bem interessante dentro dessa jornada de aprendizado. A minha entrada no mercado de investimentos se deu da pior forma possível, no sentido que tu vai entender. Eu entrei ganhando dinheiro. Bom, e a mosquinha pegou mais forte. Exatamente. E aí, só que eu ganhei dinheiro sem entender direito por que eu tinha ganho aquele dinheiro. E aí, tem um negócio que eu chamo de pensamento mágico. A tua mente começa a multiplicar aqueles pequenos números ad infinito. É que nem tu botar numa planilha Excel e arrastar, assim. Ficou milionário na planilha, né? E aí eu cometi uma série de erros totalmente ligados à imprudência, à falta de maturidade em relação àquele perfil de investimento, e perdi muito dinheiro nisso também. Então tu tá ratificando daquilo. Se ganha fácil, se perde fácil. Perde também. fácil. E eu vou te dizer assim, essa mosca que pica a gente, ela é mortal pro
para quem tá querendo começar a investir em risco, tá? Começar a investir em renda variável, tudo mais. E o pensamento mágico, ele vem, não adianta. Ele vem. Isso é 100% certo. Se tu hoje compra uma ação, essa ação sobe, tu olha assim, caramba, eu botei 10 mil reais numa ação, ela subiu 10%. Tu ganhou R$1.000. Daí o primeiro cálculo que tu faz é o seguinte, se eu tivesse posto 100 mil, eu tinha ganho 10 mil de um dia para o outro. Se eu tivesse posto 1 milhão, tinha ganho 100 mil de um dia para o outro. E eu acho que isso acontece. Não, 110% de certeza que acontece. Porque eu vejo isso todo dia. Né? Tu deve escutar também tanta coisa, né? Nossa senhora. E tu tem que ter um guarda-chuva firme, né, cara? Tem. Nós temos hoje, só para teres uma ideia, depois que o meu parceiro hoje, que é a XP Investimentos, eles já têm uma larga experiência em plataformas de investimento e tudo mais, e eles fornecem muitos dados para nós. E um dos dados é o seguinte, existe um percentual junto às carteiras dos clientes que eles não podem estar gerando mais em corretagem, por exemplo. Porque para cada vez que você compra e vende uma ação, você paga uma taxa de corretagem. Né? Então, é onde a corretora ganha dinheiro. Se você compra e vende demais durante um determinado período, o percentual de taxa de corretagem sobre o teu capital é maior. Sim. Então, existe assim, se você deixa mais do que 2% por mês para a corretora, você já tem que ter uma luz amarela que tem que ligar aqui. Tem clientes que estão deixando 5%, 10%. Isso não tem fim. Tem, quando terminar o dinheiro do cliente. Não, eu digo, né? mas quando tu coloca esse limite é porque... Vamos pensar assim, agora, de novo, a corretora vai estimulando. Não, pelo contrário. Aí que tá. A corretora, ela não quer matar o cliente. Uhum. Então, quando o cliente está com um número acima de 2%, eu recebo um relatório dizendo assim, o Jorge está fora de controle. Bate um papo com ele lá. Mas o que acontece na prática? Eu ligo pro Jorge. Jorge, dá uma olhada no jeito que você está operando. Acho que está operando um pouco pesado demais, né? Vamos rever. Talvez esteja fazendo uma coisa errada. Não, eu sei. É a mesma coisa que não dizer nada. A maioria vai até o apagar das luzes. Né? Isso é que nem... Como é que a gente diz? Cassino, então. Nesse caso, sim. Porque nesse caso, aquilo entra não consegue sair fora. Mas eu te diria que boa parte das pessoas que investem comigo hoje são investidores de médio e longo prazo. Que são investidores que daí querem efetivamente se posicionar numa determinada ação, numa determinada empresa e carregar esse papel pelo tempo que for conveniente carregar, ou então quer ficar para ganhar dividendos. Então é uma outra cabeça, né? André, agora eu vou te fazer uma pergunta e eu vou esperar que tu me ajude, tá? Por que eu vou te pedir não, por que eu espero que tu me ajude? Porque tu me conhece e tu sabe que eu trabalho no ramo imobiliário. E a gente tem, e não tem porquê. Eu, como corretor, eu digo para a pessoa que tem, não vai botar todo o dinheiro que ele pensa em imóveis. Ele tem que fazer movimento, bota aqui, tá, mas não coloca tudo lá, bota um pouco no imóvel também. Isso também é algo que tu entende que está correto? Perfeito. E se botar num outro negócio, tu entende que o mercado imobiliário também é um investimento de garantia ou seguro? Eu diria que sim. Tá? Voltando à pergunta anterior. Em primeiro lugar, diversificação de investimentos. Certo. É praticamente uma obrigação hoje de quem quiser uma carteira saudável. Então nós estamos falando a mesma coisa. Estamos falando a mesma língua. Então, assim, não vou ter 100% do meu dinheiro só em renda fixa. Sim. Não vou ter 100% do meu dinheiro só em bolsa. Não vou ter 100% do meu dinheiro só em imóveis. Certo? Então, o saudável é nós ter um pouquinho em renda fixa, investimentos em imóveis, investimento, quem sabe, para quem gosta, né? Em renda variável também. O investimento em imóveis,
ele tem vantagens e desvantagens na minha visão. Qual é a vantagem? Segurança, né? Via de regra, o imóvel está lá. Historicamente, dependendo da região que tu está investindo, costuma valorizar-se. Sem dúvida. Né? Então, tu tem a possibilidade, mesmo com o teu capital parado, ele crescer. E a desvantagem que eu vejo é a liquidez. Liquidez. Né? Então, muitas vezes, se você precisa desse recurso de forma muito rápida, dificilmente você vai conseguir sair pelo valor que vale de verdade. Não acontece. Isso eu vou concordar contigo, por isso que é importante ter recursos colocados em várias pontas, porque se numa necessidade aí fechou, ele tem. Né? Exato, aí fechou aquilo que a gente falou. Meu caro André, tu sabe que eu estava um pouco numa expectativa, porque como eu já tinha te dito, eu só falo com gente que trabalha dentro de produção, então vamos falar de dinheiro, vamos falar de capital, mas eu acredito que para esse nosso primeiro encontro foi muito legal. Foi uma satisfação poder falar contigo. Já acabou? Nós estamos na reta. Vou te dar agora um deixa. Eu vou te dar um deixa para depois, então, eu te pedir as tuas considerações finais, porque nós estamos agora na rota de aterrissagem. Agora tá? sim. Eu te pediria, te convidaria, e vou chamar de o recado. Para aquela câmera ali, tu dá um recado em 30 segundos. Vamos lá. Bom, investimento é algo que vai te trazer, para mim, o principal que talvez as pessoas deveriam buscar na vida. Se chama liberdade. A partir do momento que você tem capacidade de investir, seja lá no que for, e esse investimento te gerar renda passiva, por exemplo, em imóveis através de aluguéis, em ações através de dividendos, renda fixa através de juros, provavelmente você vai estar construindo o caminho da sua liberdade. Então, sempre que possível, preocupe-se em montar uma carteira de investimentos. Meu caro André, eu quero muito te agradecer pela tua participação, ter deixado as tuas atividades, tu de repente quando tu vai voltar, porque nós estamos agora falando à noite, quando tu voltares para casa, vai ver que esse mundo gira e é tão dinâmico e tu estar aqui comigo foi um prazer, está sendo um prazer muito grande. Então, novamente, uma honra recíproca, né? E muito obrigado pelo convite. Eu te peço as tuas considerações finais, por favor. Olha, muito obrigado, Jorge, foi uma oportunidade bem legal de nós bater esse papo. Nós estávamos completamente sem pauta aqui, né? Vamos lá, joga e a coisa vai fluindo. Quando a gente viu, já passou o tempo. E eu diria que se nós tivéssemos 1 hora, nós ainda ia ter assunto para tá debatendo aqui. É o gostinho que quero mais. É o gostinho que quero mais. Então, reforço a tese de que investimento é algo que precisa estar na vida das pessoas, precisa estar no mental delas. E pode ter certeza que quem tem investimento tem mais liberdade. Maravilha. Pessoal, o programa está encerrando. Nós queremos, como sempre, desejar para todos vocês uma excelente quarta-feira, um resto de semana ainda mais maravilhoso. E juntamente com o meu convidado André Momberg, olhando para aquela câmera central, nós vamos nos despedir desejando que vocês possam, diante do que foi tão bem colocado pelo André, adquirir a sua liberdade. E adquirir a liberdade é saber viver e viver bem. Então, até a próxima terça-feira. Fique com Deus e vamos nos falando. Um abraço. Abraço.